Olá, meu nome é Vitor Duarte. Eu fui bolsista do projeto de pesquisa Análise da Jurisprudência Penal dos anos 2017 a 2020. E sob a orientação do professor Ismael Peterc, analisei a principal alteração da Lei 13.344 de 2016, que é o entendimento de que o tráfico de pessoas é, em regra, praticado pelo crime organizado. Durante a pesquisa, foi possível perceber a importância do protocolo adicional à Convenção das Nações Unidas, de 2000, o qual uniu os esforços dos países participantes para combater o tráfico humano e também serviu de parâmetro para a criminalização do tráfico de pessoas no Brasil, com o posterior surgimento do artigo 149-A do artigo penal. Este artigo reflete o melhor entendimento sobre o tráfico de pessoas, por ter uma redação que pune os criminosos, que exploram as liberdades e as vulnerabilidades dos trabalhadores, e que se diferencia do antigo tipo penal que antes era utilizado. A redação antiga criminalizava, por exemplo, as pessoas que possibilitavam a prostituição de outros indivíduos no exterior, sem necessariamente se exigir o emprego da violência, da grave ameaça, da fraude ou do abuso. Com isso, é perceptível que o artigo 149-A reconhece as liberdades individuais e não só as reconhece, como também as vela. Assim, diante de tantos ganhos, com o surgimento desse novo artigo, buscou-se entender por que a impunidade do tráfico de pessoas ainda persiste no cenário jurídico brasileiro. O objetivo principal do projeto de pesquisa foi analisar se a participação das organizações criminosas estava sendo observada nas jurisprudências penais. E isso se deu através da metodologia de análise jurisprudencial, de modo que foi-se recolhido um número maior de decisões judiciais possíveis através do acesso a portais dos tribunais superiores, como o STF e o STJ, os portais dos tribunais federais e a portais de jurisprudências como o Escavador e Jus Brasil. Os materiais achados foram postos em um banco de dados em que elas foram distinguidas, essas jurisprudências, por ano de publicação e por natureza também do documento, separando assim entre recursos especiais, apelações, habeas corpus e sentenças. Na prática, aplicou-se o método dedutivo para analisar esses diplomas jurídicos e para desenvolver também as discussões, e o método dialético para chegar à compreensão acerca do envolvimento ou não do crime organizado no tráfico de pessoas. Os resultados adquiridos foram variados. A quantidade de decisões, por exemplo, conseguiu-se chegar a 27 delas, entre as quais 16 eram recursos a julgamentos já proferidos e decisões sobre pedidos de habeas corpus. Nesses casos, não houve reapreciação dos fatos, devido à continuidade normativa típica. Além disso, constatou-se também, como resultado, que o sigilo de justiça impossibilitou que o trabalho chegasse ao número maior de decisões e que também esse sigilo de justiça, muitas vezes, não foi justificado, impossibilitando, assim, que a sua aplicação fosse averiguada por outras pessoas que não fizessem parte do processo. Também foi perceptível que a absolvição de réus condenados pelo 231-A. Antigamente, foram condenadas várias pessoas por terem promovido a prostituição de mulheres de acordo com o ex-artigo. No entanto, com o advento do 149-A, esses criminosos foram absolvidos. Um exemplo claro que demonstra justamente isso é um julgado do TRF3, em que os réus foram absolvidos, pois se foi demonstrado que as vítimas tinham conhecimento do trabalho de prostituição e que elas faziam isso por interesse próprio e por interesse financeiro,
já que era muito vantajoso para elas dispor do próprio corpo, trabalhando fora do país. O principal, na verdade, resultado a que o trabalho chegou foi a constatação de que há indícios fortes da participação das organizações criminosas, embora não se tenha uma conclusão firme disso, por causa das dificuldades apresentadas. Aqui se é preciso trazer o exemplo de mais um julgado, agora do TRF-4, em que 3 réus foram acusados por levar as vítimas a trabalhar na Argentina como prostitutas. Mas, através da análise dos documentos, se é perceptível que ao menos 2 outras pessoas participaram desse esquema, visto que a primeira era responsável por levar as vítimas do Brasil até a Argentina e a segunda, já no território argentino, era responsável por recepcioná-las e levá-las até o local de trabalho. Assim, percebeu-se nesse caso que a inclusão desses outros réus seria suficiente para a configuração de uma organização criminosa, voltada ao tráfico de pessoas. Porém, os magistrados não apreciaram essa conjuntura e, ao analisar, julgaram não ter recolhido provas suficientes para considerar que houve a participação das organizações criminosas. Com toda essa explanação, nós conseguimos chegar à conclusão de que há, sim, muitas vezes, o envolvimento do crime organizado no tráfico de pessoas. No entanto, também se entendeu que a indisponibilidade de recursos financeiros, técnicos e humanos prejudicou a apuração da complexidade do tráfico humano. Assim, as investigações ou não conseguiram chegar perto da realidade completa, ou por motivos compreensíveis, se satisfizeram-se com a produção de provas. Então, concluiu-se que, na praxe judiciária, a negação de envolvimento de crime organizado é regra, ao contrário do que previu o legislador penal. Através da apresentação desse projeto de pesquisa, eu estendo todos os meus agradecimentos à Universidade, à Propesc e à CNPq. Obrigado a todos, tenham um bom dia.